Bem-vindos ao Med Aulas, eu sou o professor Roberval Moraes e agora nós vamos dar continuidade às nossas aulas de tecido conjuntivo. Dessa vez, nós vamos falar a respeito do tecido conjuntivo adiposo. Então, se você perdeu as nossas primeiras aulas, a gente começou o tecido conjuntivo do zero, a aula de matriz extracelular. Se você perdeu a aula que a gente falou de tecido conjuntivo denso, tecido conjuntivo frouxo, que são o tecido conjuntivo propriamente dito, volta lá, assiste e depois vem para essa aula para a gente entender junto os tipos de tecido conjuntivo especial. Dos tecidos especiais, nós temos o adiposo, o cartilaginoso, o ósseo e o sanguíneo. Vamos começar pelo adiposo. Bom, para que serve então o tecido adiposo? O tecido adiposo, ele é a nossa reserva energética. Ele é muito importante como retentor de energia para a sobrevivência de diversos animais. Então, na época que a gente não tinha geladeira, a gente não tinha ali como conservar a nossa comida, a gente não tinha uma casa, que o homem ele vivia como um nômade, como é que o ser humano conseguia? Ele caçava, comia o máximo de comida que ele conseguisse. Uma parte daquela comida era convertida em energia e era utilizada, e outra parte ela era armazenada no tecido adiposo. E esse tecido adiposo dava uma reserva de energia para segurar um pouco de tempo sem comer. A gente não precisa mais viver isso, nós não vivemos mais caçando, nós temos residência, nós temos geladeira para conservar os nossos alimentos, mas às vezes a gente come um pouquinho mais do que deveria, acaba acumulando tecido adiposo e aí a gente tem essa reserva energética. Bom, além de reserva energética, é o tecido adiposo que vai nos dar o contorno do corpo, vai absorver os choques. Então, quando você pega uma pancada e você é um pouco mais cheinho, a gordura absorve uma parte do impacto e também serve como isolamento térmico. Quem tem mais tecido adiposo sente menos as variações de temperatura. E aí, como que esse tecido adiposo então se forma? A gente tem uma célula que a gente vai chamar de célula mesenquimal, aqui representada, ó. E essa célula mesenquimal, ela vai passar por um processo de diferenciação. E nesse processo de diferenciação, essa célula ela pode se tornar um fibroblasto, que a gente já falou lá em tecido conjuntivo geral, que é a célula que faz colágeno, mas ela também pode se tornar um pré-adipócito que tem vários locus, vários espaços, ou um pré-adipócito que tem um único locus. E aí vamos acompanhar um de cada vez aqui, ó. Essa que tem um único locus, ela vai se desenvolvendo, ela vai acumulando, retendo gordura, até que ela se torna um tecido adiposo unilocular. Unilocular porque ela tem apenas um locus de gordura. Ela armazena a gordura em uma única bolha que acaba empurrando o núcleo para a extremidade, acaba empurrando as organelas para a extremidade da célula. Já esse outro pré-adipócito que tem vários locos, vários espaços de gordura dentro, ele vai se acumulando e ele forma a gordura multilocular, muitos locular espaços, que ele armazena vários pequenos armazenamentos de gordura. E a gente vai já estudar a diferença na prática do tecido adiposo unilocular para o tecido adiposo multilocular e as implicações que cada um desses tecidos vai ter dentro do corpo humano. É importante falar que esse processo de adipogênese, que é a formação do tecido adiposo que a gente está estudando, essa formação ela não acontece com a gente a vida toda. Ela acontece sobretudo na infância. A gente cria os adipócitos que nós vamos utilizar a vida inteira na infância. E aí, na fase adulta, a gente tem muito menor produção de adipócitos. O que acontece, então, quando eu engordo? Esses meus adipócitos, eles não aumentam em quantidade, eles aumentam em tamanho. Eles se tornam maiores porque eles ficam com mais reserva energética. E aí, quando você emagrece, na verdade, você não perdeu adipócitos, eles se tornam menores. Por isso que algumas pessoas que fazem procedimento, por exemplo, uma lipoaspiração, elas removem ali os adipócitos, ali da região da cintura, por exemplo, por procedimento cirúrgico, se elas começarem a comer bastante, elas não vão reter mais tanta gordura na cintura. A gordura vai para as pernas, para o glúteo, para a mama, para outros locais do organismo e não aqui para a região abdominal, porque naquela região abdominal eu não tenho mais um número substancial de tecido adiposo.
Então, aqui embaixo, a gente tem uma imagem que demonstra para a gente aqui, ó, as células que são os adipócitos brancos. Ó. Você percebe o núcleo na periferia e você percebe uma grande massa de reserva energética dentro aqui das células. Então, a gordura unilocular, ela armazena energia, enquanto que a gordura multilocular, ela vai dissipar, ela vai espalhar essa energia. Então, vamos lá. O tecido adiposo branco ou unilocular, ele tem adipócitos como uma grande gota lipídica, ó, um único locus. As células costumam ser mais esféricas, arredondadinhas, né, esse formato meio oval, continuamente armazenando gorduras. Quanto mais gordura, a gente já conversou, mais ela cresce. Quanto menos gordura, menos ela cresce. E a gente tem adipócitos menores. Elas têm essa coloração esbranquiçada na hora que a gente cora com hematoxilina e eosina, porque elas vão ser ricas principalmente ali em gordura, né, em lipídios, e os lipídios não são bem corados por hematoxilina e eosina. Nós temos aqui camadas subcutâneas, né, de várias ficam armazenadas ali no nosso corpo, né, aquela gordurinha visceral, aquela gordura branca que fica ali, a pochete, né, fica às vezes embaixo do braço, fica espalhada pelo corpo, ela vai formando camadas. Já o tecido adiposo pardo, que é o multilocular, ele vai ser formado por adipócitos, né, com várias gotículas lipídicas. Então, tem vários pequenos espacinhos de gordura, né, de lipídio. Então, eles ficam espalhados aqui, ó, pela célula. Então, por isso que a gente diz que é multilocular. As células são menores e poligonais, elas têm um núcleo mais esférico, né, ele não fica achatado no canto, que nem na unilocular. E essa cor marrom avermelhada, se deve a uma rica vascularização, né? Tem bastante vaso sanguíneo ali perto, bastante sangue, bastante nutrição. E também ao citocromo presente nas mitocôndrias. Guardem isso, que isso vai ser importante. O tecido adiposo pardo é rico em mitocôndrias. No recém-nascido, né? Quando a gente nasce, a gente tem um tecido adiposo pardo aqui próximo da região do pescoço e na região escapular. Eu vou já mostrar uma imagem para vocês que a gente ilustra bem isso. Então, ele vai estar associado também ali no recém-nascido, além da produção de energia, à produção de calor. Desculpa, além do armazenamento de energia, a produção de calor. Então, o bebezinho, ele tem ali uma reserva, um tecido adiposo que tem, por ter muitas mitocôndrias, produz calor, o que manteria a criança aquecida. Hoje em dia, a gente tem um monte de pano que a gente bota no menino e mantém ele aquecido. Mas na natureza, imaginem que nós não temos as vestimentas, esse tecido pardo manteria um bebê vivo, aquecido por mais tempo. Alguns animais, como o urso pardo ou urso polar, eles são ricos em tecido pardo, eles armazenam muita energia, se aquecem e eles hibernam e são sustentados aí por essa gordura parda. Você, já é adulto, já é adolescente, nós não temos mais grandes reservas de tecido pardo. A maior parte da nossa gordura é formada por tecido adiposo unilocular, por gordura branca. Então, aqui é mostrando, né, elas são derivadas de uma célula mesenquimal, que é aquela célula que eu mostrei no processo de adipogênese, que vai se diferenciar no lipoblasto, que pode virar uma célula multilocular ou uma célula unilocular. Eles não fazem mitose, como eu já expliquei. O número de células adiposas em um adulto é pré-estabelecido ao nascimento, aumentando devido à superalimentação nos primeiros meses de vida, principalmente. E aí a gente vai ter o armazenamento de triglicerídeos, que vai ser energia e calor. Então aqui é mais uma imagem mostrando um desenho, né? O tecido adiposo unilocular, o núcleo e as organelas achatados no canto. E o multilocular, nós temos aqui, então, várias organelas espalhadas pela célula. Aqui uma imagem real, mostrando a distinção, né? Tecido adiposo branco, unilocular. Branco e unilocular é a mesma coisa, tá, gente? E aqui embaixo, o pardo ou multilocular. Mais uma imagem para a gente acompanhar. E aqui eu separei para a gente só um pouquinho mais de cada um deles. O branco, ele pode ser branco ou amarelado. Quando a gente vai envelhecendo, ele vai se tornando mais amarelado pelo acúmulo de uma proteína chamada de caroteno, que na verdade é um precursor ali da vitamina A. Ele inicia a se formar no 5º mês e continua a sua formação apenas na infância.
No adulto, crescimento hipertrófico, né, ele aumenta de tamanho, ou hiperplásico, virando mais pré-adipócitos. Função, reserva de energia, preenchimento de espaços, isolamento térmico, absorção de impacto, produção de leptina e de lipase, que são importantes enzimas. Já o tecido adiposo pardo ou multilocular, ele vai ter outras características. Ele só vai ser formado no feto, ele é muito escasso nos adultos, ele tem cor marrom, meio puxado ali para o dourado, ele é rico em mitocôndrias, o que proporciona a formação de calor, ele é muito vascularizado, muito inervado e além de ter a função de reserva energética, ele tem uma proteína chamada de termogenina, que ali associada à mitocôndria produzem bastante calor e não ATP. A nossa mitocôndria, ela gera tanto ATP, energia, como ela gera calor. Nos adipócitos, ela gera menos energia, nos adipócitos pardos, gera menos energia e mais calor, porque ela tem muita termogenina. Olha só aqui, ó. No bebezinho, ela fica aqui localizada perto do pescoço, no espaço interescapular e também aqui na região perivisceral, no abdômen. Aqui a gente está vendo um bebezinho e aqui do lado um cachorrinho, né? Animais mantêm mais gordura parda por mais tempo, no geral, do que nós, seres humanos. E aí eu trouxe aqui no final pra gente alguns aspectos que ajudam na regulação desse tecido adiposo. Então, existem fatores que regulam o nosso tecido adiposo. Isso é tão verdade que a gente mais na frente vai falar, né, nas aulas de farmacologia, nós vamos falar de medicamentos que estimulam a lipólise, a quebra de gordura. Então, a gente tem medicamentos, uma classe, um grupo de medicamentos que eles vão estimular a queima de gordura. A gente vai falar disso lá nas aulas de farmacologia. Mas vamos olhar aqui essa imagem. Então, vamos começar por aqui, ó. Eu tenho, então, deixa eu só pegar aqui a canetinha. Pronto. Nós temos aqui a noradrenalina, ou glucagon. Eles vão ter um efeito lipolítico. Então, se você se assusta muito, se você vai para guerra, se você é uma pessoa ali que tem uma vida mais agitada, você tem muita noradrenalina. Então, você tem tendência a perder mais peso, a ter mais lipólise, quebra de gordura. Isso também acontece no glucagon. O glucagon ele é bem interessante, que ele é um hormônio que ele é liberado quando nós estamos de jejum, sem comer. Quando nós passamos períodos sem nos alimentar, o nosso corpo libera, o nosso pâncreas ele vai liberar o glucagon. E o glucagon ele vai servir para liberar a glicose que foi armazenada no nosso fígado, para que a gente se mantenha os níveis de glicemia normais, sem passar mal. Só que olha que interessante, a liberação do glucagon também estimula o efeito lipolítico, a queima da gordura. Então, passar alguns períodos aí, tem uma estratégia que alguns nutricionistas passam, que é o jejum intermitente, você passar um tempo maior sem comer, porque nesse tempo você vai estimular a queima de gordura, porque você vai liberar glucagon e o glucagon tem efeito lipolítico. Agora vamos ver aqui o outro lado, a insulina, as prostaglandinas. Então, se você tem uma alimentação ali, ó, exagerou no açúcar, o teu pâncreas vai ter que liberar mais insulina. Se tua insulina sobe, a insulina ela tem um efeito de inibição da lipase, inibição da enzima que queima gordura. Então, se você inibe a queima de gordura, olha só o que acontece. Você tem um efeito antilipolítico, você armazena gordura, você ganha tecido adiposo. Então, se você exagera no carboidrato, se você exagera no seu pratão lá de macarrão, você tem tendência a armazenar gordura, porque você vai ter uma insulina elevada de produção pancreática, e aí isso vai estimular o processo de formação de gordura e vai limitar o processo de queima de gordura. Olha só como isso é interessante, tem a ver com muita coisa nossa do dia a dia. Outra coisa interessante são as prostaglandinas. As prostaglandinas são hormônios associados à dor, associados ao processo inflamatório. E essas prostaglandinas também vão estimular um efeito antilipolítico, que inibe, então, a quebra da gordura. E esse efeito antilipolítico, ele vai fazer com que você também comece a armazenar gordura em locais que não é para ter. Você começa a armazenar ácido gástrico, você começa a armazenar gorduras ali nos vasos sanguíneos, o famoso colesterol, e vai acumulando ali colesterol
nos vasos sanguíneos, podendo gerar ali uma embolia gordurosa, ou mesmo, no decorrer do tempo, uma aterosclerose. E aí a obesidade, gente, olha que interessante. Aqui eu tenho um tecido adiposo normal. O tecido adiposo normal, eu tenho ali macrófagos M2, né? São anti-inflamatórios, a gente falou disso na aula passada. Volta lá e assiste. E tudo isso vai gerar um perfil anti-inflamatório. Se você é mais magrinho, você tem um efeito anti-inflamatório. Você produz muita adiponectina, pouca leptina e pouca hipóxia tecidual, pouca falta de oxigênio. Isso aumenta a sua sensibilidade à insulina. Então, isso gera no seu organismo maior sensibilidade ao hormônio da insulina. A insulina funciona melhor no organismo de quem é um pouco mais magro. Até por isso, a obesidade é um dos fatores de risco para a diabetes, que é a insensibilidade, né, a resistência à insulina. Já quem está quem tá obeso, né, quem está acima do peso, com sobrepeso, eu já começo a recrutar no tecido adiposo neutrófilos e macrófagos clássicos, M1, que tem atividade pró-inflamatória. E essa atividade pró-inflamatória diminui a adiponectina, aumenta a leptinas, aumenta a hipóxia, gera resistência à insulina, gera comorbidades associadas à obesidade. Então aqui é só mostrando algumas causas de obesidade. Você pode ter obesidade por hábitos inadequados, fator genético hereditário, por transtornos alimentares. E aí esse excesso de gordura corporal vai gerar esteatose hepática, né, acúmulo de gordura no fígado, vai aumentar a liberação de radicais livres, que causa estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo, além de gerar um processo inflamatório, quem é mais gordinho inflama com mais facilidade, tem maior tendência a esse processo inflamatório. Esse estresse oxidativo promove envelhecimento precoce, dano a proteínas, quebra do DNA, que pode estar associado ali ao agravamento de doenças como asma, infertilidade, perda de sono, cardiopatia, ou mesmo dislipidemias, um desbalanço do seu colesterol, dos seus lipídios, que diminui a resposta de insulina, ajudando ali, como a gente falou, no diabetes. Também gerando desequilíbrio na pressão arterial, promovendo doença renal. Então, olha só a quantidade de comorbidades que podem estar associadas ao excesso de tecido adiposo que acontece na obesidade. Então, a gente vai ficando por aqui. Se essa aula te ajudou, deixa o seu like, compartilha com um amigo, toca aqui, sim, se inscreva, né? Se inscreva no canal para você não perder as nossas aulas. Tem aula nova toda terça, quinta e sábado. A gente vai ficando por aqui. Te vejo na nossa próxima aula, tecido cartilaginoso. Até lá!